Você já sentiu um vazio que não explica? Um vazio que surge quando algo que você ama, ou até algo que você já se acostumou a suportar, começa a desmoronar diante dos seus olhos? É aquele momento em que você percebe que uma fase da sua vida chegou ao fim, e goste ou não, é hora de seguir em frente. Mas o medo paralisa. E se o que vem depois for pior? E se você não estiver pronto? E se for um erro? Mas e se, na verdade, esse fim que tanto te assusta for o começo de algo muito maior que Deus preparou para você? E se, ao invés de uma perda, isso for a porta para o próximo nível que Ele quer te levar? Nós humanos temos o hábito de nos apegar ao que conhecemos. Criamos laços profundos com lugares, pessoas, situações e até com dores, só porque já sabemos lidar com eles. O conhecido nos dá uma falsa sensação de segurança, mesmo que nos machuque, mesmo que nos prenda. Mas essa segurança pode ser uma prisão disfarçada, te impedindo de ouvir o chamado de Deus para avançar. Muitas vezes, seguramos com todas as forças algo que já não faz parte do plano dele para nós. Um relacionamento que se tornou tóxico, um trabalho que te esgota, um hábito que te afasta de Deus. Você sabe que não está mais funcionando, mas o medo do desconhecido te faz insistir. E se o que te impede de viver o novo não for a falta de oportunidade, mas a sua resistência em soltar o que já cumpriu seu propósito? Jesus nos ensinou uma verdade poderosa em João 15:2. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele o corta, e todo o que dá fruto, Ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Isso significa que, mesmo quando estamos no caminho certo, Deus corta e poda o que não dá mais fruto, para que possamos crescer ainda mais. Às vezes, o fim de um ciclo dói, traz angústia, medo, tristeza, mas ele é necessário. Quantas vezes você resistiu a algo que Deus já mostrou que precisa terminar? Quantas vezes você segurou algo que não te edifica mais, apenas porque é familiar? Deus não nos chama para viver presos ao passado. Ele nos chama para confiar. E enquanto você segura algo que Ele já te pediu para soltar, suas mãos não estão livres para receber o que Ele quer te dar. Se hoje você sente esse vazio, se algo na sua vida está gritando que precisa mudar, essa mensagem é para você. Não saia agora. Deus tem algo para te falar através dessa palavra. E antes de continuarmos, quero te convidar a fazer parte da nossa comunidade. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso nos ajuda a levar essa mensagem a mais pessoas que precisam ouvir sobre os planos de Deus. Fique até o final, porque vamos orar juntos e entregar tudo nas mãos dele. A resistência ao fim de um ciclo muitas vezes não vem porque não sabemos que algo precisa mudar. No fundo, nós sabemos. Você sabe que aquele relacionamento já não te faz bem, que aquele trabalho te sufoca, que aquele hábito te distancia de Deus. Mas mesmo assim, você insiste. O que te impede de seguir em frente não é a falta de clareza, mas o medo. Medo do que vem depois. Medo de perder o controle. Medo do desconhecido. O problema é que Deus nunca nos chamou para viver pelo que podemos ver. Ele nos chama para viver pela fé, para confiar nele, e não na nossa capacidade de controlar cada detalhe. O medo nos faz agarrar o que já deveria ter ficado para trás, mas a fé nos ensina a abrir as mãos e confiar. Quando insistimos em manter algo por conta própria, sem buscar a vontade de Deus, estamos dizendo que confiamos mais no que temos do que no que Ele pode fazer. Essa insegurança não é nova. O povo de Israel, mesmo depois de ver Deus abrir o Mar Vermelho, enviar maná do céu e prover em momentos impossíveis, ainda desejava voltar para o Egito quando as coisas ficavam difíceis. Em Êxodo 14:10-12, eles reclamam para Moisés: "Foi por falta de túmulos no Egito que nos trouxeste para morrer no deserto? Não te dissemos no Egito: deixa-nos em paz para que sirvamos aos egípcios? Porque melhor nos fora servir aos egípcios do que morrer neste deserto." Eles preferiam a escravidão conhecida à liberdade incerta. Não é isso que fazemos também? O medo do que pode dar errado nos faz esquecer tudo o que Deus já fez por nós.
A falsa segurança do que é familiar nos impede de viver o que Ele realmente preparou. Mas aqui está a verdade. Se a sua confiança está em Deus, nenhum fim pode te destruir, apenas te levar a recomeços que te aproximam dele. A ilusão de controle nos faz acreditar que podemos segurar tudo, que podemos manter as coisas como queremos. Mas o controle nunca foi nosso, é de Deus. Quando confiamos nele, não precisamos temer os finais, porque sabemos que Ele já planejou cada novo começo. O que te mantém preso hoje não é a falta de portas abertas, é a sua resistência em fechar as portas que já não fazem sentido. Nem todo fim é um sinal de fracasso. Muitas vezes, é o próprio Deus te conduzindo para algo novo. A diferença entre quem cresce e quem fica parado está em como encara o fim de um ciclo. Quem vê o fim como perda, resiste com todas as forças. Mas quem entende que tudo faz parte do plano de Deus aprende a confiar. A vida não acontece sem propósito. O que parece um término pode ser a porta que Deus está abrindo para algo que você ainda não consegue ver. Pense nos discípulos de Jesus. Eles não queriam nem imaginar a ideia de perdê-lo. Não conseguiam pensar em um futuro sem ele ali fisicamente. Mas Jesus disse algo transformador em João 16:7. Digo-vos a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. Mas se eu for, eu vô-lo enviarei. A partida de Jesus, que parecia o fim, foi o começo do maior movimento espiritual da história. A vinda do Espírito Santo, a formação da igreja, a expansão do Evangelho pelo mundo. Deus não trabalha com perdas, Ele trabalha com propósitos. Quando algo se encerra na sua vida, não significa que Ele te abandonou. Significa que Ele está te preparando para algo que você ainda não pode ver. Cada fechamento é uma construção invisível para algo maior. O propósito de Deus nunca foi te deixar estagnado, mas te fazer avançar. Resistir ao fim de um ciclo só prolonga o processo. Aceitar a vontade dele é caminhar com fé, mesmo sem ter todas as respostas. Confiar é saber que, mesmo quando um capítulo termina, a história continua sendo escrita pelas mãos daquele que nunca falha. Se ele já decidiu virar a página, o próximo capítulo será sempre melhor que o anterior. Há momentos em que os sinais são claros. Algo precisa acabar. Um trabalho que te deixa exausto, um relacionamento que perdeu o sentido, uma rotina que não te faz crescer mais. Mas mesmo assim, nos agarramos a essas coisas como se fossem a única opção. O medo da mudança nos leva a insistir no que já não nos pertence. Quanto mais tentamos segurar o que deveria ter ficado no passado, mais nos afastamos do que Deus tem para nós. O desgaste não aparece de uma vez. Ele se acumula. Pequenos incômodos viram grandes fardos. O que antes era leve agora exige um esforço enorme. A energia que você poderia usar para novos caminhos fica presa no esforço de manter algo que já perdeu a essência. Você já sentiu isso? Aquela sensação de que está se movendo sem propósito, de que o entusiasmo sumiu, de que a motivação se foi? Talvez seja porque você está tentando manter algo que já deveria ter terminado. Tentar sustentar o que perdeu a vida é o que realmente te enfraquece. A dificuldade em deixar ir não está no fim em si, mas no apego ao que você conhece. A incerteza do futuro parece mais assustadora do que o desconforto do presente. Mas ignorar o fim de um ciclo não faz ele continuar funcionando. Só prolonga o desgaste. Já tentou de tudo? Fez o possível? Explorou todas as opções, mas nada mudou? O ambiente que antes te acolhia, agora te sufoca. O peso emocional está claro, mas você ainda busca justificativas para continuar. Quando um ciclo se encerra, algo dentro de você sente. Há uma desconexão, uma falta de paz. E insistir só aumenta esse vazio, mas há um alívio que só vem quando você aceita que algo cumpriu seu tempo. Quando você para de lutar contra o inevitável, abre espaço para o que realmente faz sentido. O fim de um ciclo pode ser desconfortável no começo, mas é nele que você encontra a liberdade que estava evitando. Soltar o que não se sustenta mais é o que te prepara para o novo.
O futuro não se constrói no passado, e há portas que só se abrem quando você fecha outras. O que parece o fim pode ser apenas um desvio no caminho. Nossa visão limitada nos faz pensar que a perda é o ponto final, mas Deus enxerga além. O que você vê como fracasso pode ser um realinhamento para algo muito maior. Quando confiamos em Deus, aprendemos que nem todo fim é uma privação. É uma preparação para uma nova fase. A incerteza do que vem pela frente gera insegurança. Nossa mente quer respostas imediatas, quer entender cada detalhe antes de avançar. Mas Deus não trabalha assim. Ele nos guia sem revelar o quadro todo, porque o propósito dele não depende da nossa compreensão, depende da nossa confiança. Quando nos agarramos ao passado, limitamos nossa capacidade de avançar. Toda mudança traz um tempo de adaptação. O intervalo entre o que foi e o que será pode parecer vazio, mas não é um castigo, é um preparo. Nesse espaço, Deus está construindo, moldando, ajustando, antes de te entregar algo novo. Muitas vezes, desistimos nessa transição achando que nada está acontecendo. Mas Deus não trabalha na pressa humana. O que Ele tem para você vai além do que você pode imaginar. Quando uma porta se fecha, outra está prestes a se abrir. E essa nova porta não é só uma substituição, é algo maior. A diferença está na sua disposição de soltar o que foi para receber o que vem. Há momentos em que tudo parece incerto, as certezas desaparecem e a instabilidade traz dúvidas. Mas e se sua confiança depende do que você pode ver, qualquer mudança será motivo de medo. Quando sua fé está em Deus, você não precisa de todas as respostas para seguir. Ele não erra nos fechamentos e não se atrasa nos recomeços. O que parece um desajuste pode ser um ajuste invisível para algo maior. Uma porta fechada pode estar te desviando de algo que te impediria de crescer. Um tempo de espera pode estar te ensinando a depender mais de Deus do que de si mesmo. Quando paramos de ver os finais como perdas e começamos a enxergá-los como parte do processo, a confiança cresce. O próximo passo não precisa estar claro para ser seguro. Deus não revela tudo de uma vez porque a fé não é sobre garantias, é sobre confiar na promessa. O que Ele tem para te dar nunca será menor do que o que Ele pediu para você soltar. Quantas vezes você já sentiu que algo precisava terminar, mas resistiu? Quantas vezes segurou algo que não fazia mais sentido, só por medo do que viria depois? Se há um peso no seu coração, um incômodo que não passa, talvez Deus já tenha mostrado que é hora de seguir. O que Ele preparou é maior do que o que você teme perder. O convite hoje é para confiar, não para entender tudo, mas para entregar. Se há um ciclo que precisa ser encerrado, coloque isso nas mãos de Deus agora. Vamos juntos buscar a direção e a paz dele em oração. Este é o momento de abrir seu coração, soltar o que não te pertence mais e confiar que Deus sempre tem algo maior reservado. Não saia agora. Essa oração pode ser o início da transformação que você precisa. Pai amado, me coloco diante de Ti neste momento, sabendo que Tu és o Senhor de todas as coisas. Reconheço que cada detalhe da minha vida está nas Tuas mãos e que nenhum fim acontece sem o Teu propósito. Mas, Senhor, confesso que meu coração muitas vezes se inquieta quando percebo que algo precisa terminar. O medo do que vem depois, a insegurança de soltar o que conheço e a resistência em deixar o passado me fazem hesitar. Hoje, entrego a Ti tudo o que tenho segurado sem necessidade. Se há ciclos na minha vida que já se encerraram, mas que ainda insisto em manter, peço que me dês clareza para enxergar. Se estou preso ao passado por medo do futuro, fortalece minha fé para confiar nos Teus planos. Eu sei que Teus caminhos são maiores que os meus e que Teus pensamentos vão além do que posso entender. Ensina-me a descansar na certeza de que cada mudança faz parte do Teu propósito, Senhor. Se há algo que ainda não consigo soltar, ajuda-me a abrir as mãos e entregar tudo a Ti. Tira do meu coração o apego ao que já passou. Prepara-me para receber o novo sem medo. Que eu não veja os finais como perdas, mas como portas para crescer. Dá-me sabedoria para discernir o tempo certo de cada coisa e coragem para aceitar quando é hora de seguir em frente.
Se há algo que insisto em manter, mas que já não carrega tua presença, mostra-me com clareza. E se há mudanças vindo que ainda não entendo, dá-me paz para atravessar essa transição sem desespero. Eu sei que tudo o que vem das tuas mãos é para o meu bem, mesmo que agora não faça sentido. Tira do meu coração todo o medo da mudança, que eu não me paralise pela incerteza do futuro, mas caminhe confiante, sabendo que tu estás à frente. Que eu não olhe para trás desejando o que já foi, mas avance com fé, crendo que o que está por vir é ainda melhor. Obrigado, Senhor, por cuidar de cada detalhe da minha vida. Obrigado porque, mesmo quando algo termina, tu já tens um novo começo preparado. Escolho confiar, escolho entregar, escolho descansar nos teus planos. Em nome de Jesus, amém. Queridos, cada ciclo que termina traz aprendizado, desafios e transformações. O que antes parecia impossível de soltar com o tempo, se torna uma lembrança do quanto Deus cuida de você. Nada se perde nas mãos dele. Tudo o que ele pede para você entregar, ele substitui por algo muito maior. O futuro que Deus planejou não depende do passado, mas da sua disposição de confiar e seguir em frente. Não desista agora. Deus está escrevendo um novo capítulo na sua vida. Se essa mensagem falou ao seu coração, não saia sem fazer parte dessa jornada com a gente. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas com palavras que transformam vidas. Nos comentários, escreva algo que você está entregando a Deus hoje. Pode ser uma frase de fé, como: eu solto o passado e confio em Deus. Ou até um pedido de oração. Esse espaço é para você compartilhar e se conectar com uma comunidade que está buscando crescer na presença dele. E se você quer viver uma caminhada espiritual mais profunda, com propósito e intimidade com Deus, temos algo especial para você. No primeiro comentário fixado, você encontra um material que preparamos para te ajudar a fortalecer sua fé ao longo do ano, com reflexões e orações que vão te aproximar ainda mais do Pai. Dê uma olhada. Pode ser exatamente o que você precisa para esse novo ciclo. Que Deus te abençoe e te guie em cada passo. Nos vemos no próximo vídeo. Não perca!